Boa tarde a todos, aqui é o professor Carlos e nós vamos para mais uma aula. A aula de hoje, certo, é sobre polígonos regulares escrito e circunscrito em uma circunferência, tá? Aqui eu coloquei meu WhatsApp, caso tenha alguma dúvida, entre em contato comigo. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer, certo, é relembrar um pouquinho da aula que nós vimos sobre polígonos. Então, vamos ver o que são polígonos regulares. Nós temos que polígonos regulares são figuras em que todos os seus lados e todos os seus ângulos são congruentes, isto é, possuem a mesma medida. Então, quando eu digo que o polígono é regular, quer dizer que ele tem os lados e os ângulos iguais. Tá? Se tem um triângulo, então todos os lados do triângulo são iguais e os ângulos também. Tá bom? Nós também, na geometria, costumamos relacionar algumas figuras, entre elas a circunferência e esses polígonos regulares. Com essa relação, nós temos aí as seguintes propriedades. Duas. A primeira propriedade está dizendo o seguinte: qualquer polígono regular é inscritível em uma circunferência. E a segunda está dizendo: qualquer polígono regular é circunscritível a uma circunferência. O que isso está querendo dizer, professor? Quando eu estou dizendo que um polígono é regular é inscritível, quer dizer que ele fica dentro da circunferência, certo? Fica uma circunferência do lado de fora e o polígono no lado de dentro. E quando eu digo circunscrito ou circunscritível, quer dizer ao contrário, certo? É que a circunferência é que está dentro do polígono. Então, quando eu digo polígono regular é circunscrito a uma circunferência, quer dizer que a circunferência está dentro do polígono. É isso que nós vamos ver na aula de hoje. Então vamos ver primeiro essa primeira propriedade aí. Então aí nós temos polígonos regulares escritos em uma circunferência. Então o que é? Aqui eu coloquei aqui o desenho, certo, de como seria circunferência e o polígono dentro dela. E como seria essa definição? Dizemos que o polígono é inscrito em uma circunferência quando todos os seus vértices são pontos da circunferência. Então, o triângulo aqui ele tem 3 vértices. E os 3 são os pontos da circunferência aqui, tocam na circunferência. Tá? O pentágono tem 5 vértices. E os 5 vértices vão tocar aqui na circunferência. Ok? Aqui é o octógono, tem 8 vértices. Os 8 vão tocar na circunferência. Tá bom? Nós temos, certo, seguinte observação. Quando o polígono é regular, podemos observar algumas propriedades em relação a ele estar inscrito na circunferência. Tá? Então, a primeira propriedade é em relação ao raio do polígono regular. Está dizendo o seguinte, certo? O raio do polígono regular é também o raio da circunferência na qual ele está inscrito. Então, o raio do polígono vai ser o mesmo raio da circunferência. Como é o raio do polígono? O raio do polígono é a distância do centro a um de seus vértices. Perceba que essa distância do centro a um de seus vértices é o mesmo raio da circunferência. A circunferência aqui que está fora, o centro dela é o mesmo até o eixo da circunferência. Então, esses raios são iguais. Eu coloquei uma observação aí. Se eu traçar vários raios desses, cada vértice, se eu for traçando um raio, vou ter uma figura mais ou menos igual a essa. Aí eu posso observar isso aqui. O raio de um polígono regular escrito em uma circunferência o dividem em triângulos isósceles de mesma área. Triângulos isósceles é que tem 2 lados iguais. Então vou pegar um triângulozinho desse aqui que eu formei. Perceba que esse lado aqui é o raio da circunferência. Esse outro lado daqui também é o raio. Então eles são iguais. Então, vão ser triângulos isósceles. E esses outros triângulos aqui que eu formei,
vão ser congruentes a ele, ou seja, vai ter a mesma medida, mesma área. Esse lado aqui vai ser igual? Não necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não. A gente teria que encontrar para saber se seria igual, tá? Depende do polígono. Mas esses dois aqui vão ser iguais porque são um raio. Ok? Então é isso que está dizendo essa propriedade. Tá bom? Vamos para a segunda. É a respeito do ângulo central de um polígono. Onde é que a gente encontra esse ângulo central? Tá? Eu coloquei aqui, ó. O ângulo central de um polígono regular é o ângulo central da circunferência, que são o mesmo. E como é que encontra? Passa por dois vértices adjacentes consecutivos do polígono regular inscrito. Então você pega dois vértices e liga ao centro. Ó. Vértice aqui é o centro, outro vértice aqui é o consecutivo, liguei ao centro. Então com isso eu formei esse ângulo aqui, ó. Certo? Esse ângulo aqui eu chamo de ângulo central. Se, como eu fiz na figura passada, eu traçar vários triângulos, vou obter aí, ó, esse ângulozinho aqui, ó. Esse ângulozinho aqui é uma volta completa. Quanto é que mede todo esse ângulo aqui, ó? 360. Se eu quisesse saber apenas a medida desse daqui, teria como encontrar? Sim, teria. Basta eu pegar o valor todinho, ó, que é 360. Como são iguais, ó, de cada triângulo, eu formei 6. Então, pegar 360, dividir por 6, dá 60. Então, o valor de cada ângulozinho desse aqui, ó, é 60. Entendeu? Anotei aqui exatamente como posso encontrar em qualquer polígono esse ângulo central. Então, para eu encontrar, certo? Basta eu dividir o ângulo total, que é 360, a volta completa, pelo número de lados do polígono. Então, aqui como tem 6 lados, deu para me formar 6 ângulos aqui, ó, no centro. Ó. 6 ângulos centrais. Né? Então, basta fazer isso, ó, pegar 360 e dividir pelo número de lados, aí eu encontro o valor de cada ângulo central. Tá bom? Essa é a segunda propriedade. Vamos para a terceira. A terceira está dizendo sobre o apótema do polígono. Então, aqui, ó, o apótema de um polígono é o segmento de reta que vai do ponto médio de um de seus lados até o centro da circunferência na qual está inscrito. Todos os apótemas de um polígono regular possuem o mesmo comprimento. Então, como é que a gente encontra o apótema? O que é o apótema? Eu pego o ponto médio de um dos lados. Então, peguei esse lado aqui, ó, do polígono, e encontrei o ponto médio. Chamei de G, ó. A distância do ponto médio ao centro vai se chamar apótema. Então, o apótema é isso, é a distância do ponto médio de um dos lados ao centro. E se eu tivesse pegado esse outro lado aqui, seria a mesma distância, tá bom? Então, por isso que ele disse aqui, ó, que os apótemas possuem o mesmo comprimento de todos os lados. Ok? Então, o apótema é justamente a distância do ponto médio até o centro. Tá? Então, essas foram as 3 propriedades. Mas a gente não viu o nosso segunda relação, que é a respeito de um polígono circunscrito a uma circunferência. Então, nós vamos ver agora polígonos regulares circunscritos a uma circunferência. Então, aqui eu já coloquei o desenho como seria, certo? Como ele diz que está circunscrita a uma circunferência, quer dizer que a circunferência agora vai ficar dentro do polígono. Então, aqui é a nossa definição. Em um polígono convexo circunscrito a uma circunferência, cada um dos lados tem apenas um ponto em comum com a circunferência, chamado de ponto de tangência. Então, ó, o triângulo tem 3 lados. Cada um dos lados vai tocar em um ponto da circunferência.
Desenha a circunferência aqui no centro, aí ela vai tocar nesse lado aqui, ó, em um ponto. Se eu aproximar aqui, vai ser apenas um ponto. Esse outro lado aqui, ela vai tocar também em um ponto. E esse outro lado aqui, ó, em um ponto. Aqui, ó, o pentágono vai tocar em 5 pontos. Cada lado ela toca em um. 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? Aqui é o octógono. 8 pontos. Ok? Nós também temos algumas propriedades, né? Para isso eu peguei o primeirozinho desenho do exemplo que eu coloquei no slide anterior do triângulo e desenho aqui a circunferência. E vamos para nossa primeira propriedade. Está dizendo o seguinte, ó: o polígono circunscrito toca a circunferência inscrita no ponto médio de cada lado. O que isso está dizendo, certo? Então, o lado que toca é chamado de ponto de tangência. Esse pontinho aqui que nem a gente viu no slide anterior. Esse ponto aqui, ó, que toca a circunferência, ele divide esse lado aqui, ó, exatamente no meio. Por isso que ele é chamado de ponto médio. Então, D é o ponto médio desse lado aqui. F vai ser o ponto médio desse outro lado aqui, ó. E o E vai ser o ponto médio desse lado aqui, ó. O que é o ponto médio? Divide no meio. Se esse lado mede 10, daqui para cá mede 5, daqui para cá mede 5. Bom, então é isso que está dizendo a primeira propriedade. Segunda propriedade, certo? O centro da circunferência é que dista todos os lados do polígono circunscrito. Ou seja, a distância deste ponto ao centro vai ser a mesma, porque eu coloquei a distância do ponto ao centro. Que distância é essa? Exatamente o raio. Se eu pegar o ponto E ao centro da circunferência, também vai ter o raio. Se eu pegar o F e traçar uma linha até o centro da circunferência, também vou encontrar o raio. Então essas distâncias aqui, ó, são a mesma, são o raio da circunferência. E a nossa terceira propriedade é a respeito do apótema, certo? Neste caso aqui, certo? O apótema do polígono circunscrito é o raio da circunferência inscrita, tá? Quando o polígono está circunscrito, né, nós vamos traçar aqui o apótema. O apótema é a distância do ponto central, né, ponto médio, até o centro. Então, a distância do ponto médio até o centro do polígono é o apótema. Então, perceba que essa distância aqui, ó, é justamente o raio que nós havíamos traçado antes. Então, neste caso, certo, o apótema vai ser igual ao raio quando o polígono for circunscrito à circunferência. Então, gente, essa foi a aula de hoje, certo? Bons estudos a todos e lembrando, ó, qualquer dúvida, entre em contato pelo WhatsApp. Até a próxima. Tchau.